Oi, tudo bem? O Homem e seus Símbolos. Um livro com concepção e organização de Carl Gustav Jung. Interessantíssimo demais esse livro. Já que estamos falando de mitos, eu falei do poder do mito, falei das transformações do mito através do tempo, do Joseph Campbell. Nada melhor do que complementar esse pacote de leituras com um livro interessantíssimo sobre o símbolo, sobre aquilo que acompanha o homem desde o início. E aqui esse livro vai trabalhar em questões importantes, simbólicas, arquetípicas, que fazem parte do nosso inconsciente. Então nós temos esse livro da HarperCollins, com tradução da Maria Lúcia Pinheiro, de 2017, e junto aqui nós temos, para organizar esse livro, a participação de 4, vamos falar assim, discípulos de Jung, estudiosos de psicologia. O John Freeman, a Marie-Louise von Franz, o Joseph L. Henderson, o Yolande Jacobi e a Aniela Jaffe. Então são mais de 4 pessoas. O John Freeman vai fazer aqui uma introdução muito interessante, em que ele vai contar para nós como que surgiu a ideia desse livro. Então ele não conhecia o Jung e ele foi designado na primavera de 1959 para realizar uma entrevista pessoalmente com o Jung em Zurique. E ali, depois de conversas, nasce a ideia de um livro em que as teorias do Jung se tornassem mais acessíveis ao grande público. Só que o Jung era contra essa ideia de escrever um livro. Ele já estava quase no fim da vida, em 59. Se eu não me engano, ele morre em 61. Mas depois assim de várias conversas entre editores, entre os responsáveis por essa entrevista da BBC, que também destacaram a importância foi essa entrevista, o Jung então decide chamar esses colaboradores. Eu falei 4, mas são mais de 4. 5, né? Junto com o John Freeman, ele e o Jung compõem artigos importantes que vão destacar ideias da teoria psicanalítica do Jung, da questão do inconsciente e assim por diante. Então, aqui o livro ele é a participação de vários estudiosos, tendo as ideias de Jung como escopo central. E essa introdução é interessante nesse sentido, porque o autor vai destacar aquilo que é esse livro, a ideia desse livro, né? O Homem e seus Símbolos. Então eu gostaria aqui de trazer deste prefácio, desta introdução, alguns apontamentos de John Freeman. Depois de muita discussão, concordou-se que o tema geral deste livro seria o homem e seus símbolos. O Jung, então, escolheu os colaboradores e, no seu último ano de vida, ele dedica praticamente a concepção do primeiro artigo deste livro. Quando Jung faleceu, em junho de 1961, a sua parte aqui estava pronta e já aprovaram o esboço de todos os outros capítulos dos seus colegas. Depois de sua morte, a doutora von Franz, que é uma das colaboradoras, assumiu a responsabilidade de concluir o livro, de acordo com as expressas instruções de Jung. Então, Jung não viu o livro pronto. A essência de O Homem e os seus Símbolos e o seu plano geral foram, portanto, traçados e detalhadamente por Jung. O capítulo que traz o seu nome é obra sua e de mais ninguém, sendo incidentalmente escrito em inglês. Os capítulos restantes foram redigidos pelos vários autores, sob a direção e supervisão de Jung. A revisão final da obra completa, depois da morte de Jung, foi feita pela doutora von Franz, com tal dose de paciência, compreensão e bom humor, que nos deixou a mim e aos editores em inestimável débito. E aí ele diz, finalmente, quanto à essência do livro. O pensamento de Jung coloriu o mundo da psicologia moderna.
muito mais intensamente do que percebem aqueles que possuem apenas conhecimentos superficiais do assunto. Termos como, por exemplo, extrovertido, introvertido e arquétipo são todos conceitos seus que outros tomam de empréstimo e muitas vezes empregam erroneamente. Mas a sua mais notável contribuição ao conhecimento psicológico é o conceito de inconsciente, não como uma espécie de quarto de despejos dos desejos reprimidos, como é para Freud, mas como um mundo que é parte tão vital e real da vida de um indivíduo quanto é o mundo consciente meditador do ego, além de infinitamente mais amplo e mais rico. A linguagem e as pessoas do inconsciente são os símbolos, e os meios de comunicação com este mundo são os sonhos. E a partir disso, então, um estudo do homem e dos seus símbolos é efetivamente um estudo da relação do homem com o inconsciente, com o seu inconsciente. E como, segundo Jung, o inconsciente é o grande guia, o amigo e conselheiro do consciente, este livro está diretamente relacionado com o estudo do ser humano e de seus problemas espirituais. Por isso, esse livro vai trazer muitas, mas muitas ilustrações importantes, resgatando a simbologia humana, resgatando aquilo que faz parte desde o início dos nossos modelos, dos nossos arquétipos. Conhecemos o inconsciente e com ele nos comunicamos. Um serviço bidirecional, sobretudo por meio dos sonhos. E do começo ao fim deste livro, principalmente no capítulo de autoria de Jung, fica patente quanta importância é dada ao papel do sonho na vida do indivíduo. Esses elementos mitológicos, simbólicos, que fazem parte do nosso sonho. Seria impertinente, aqui está dizendo John Freeman, da minha parte tentar interpretar a obra de Jung para os leitores. Muitos deles, de certo, mais bem qualificados para compreendê-la do que eu. A minha tarefa, lembremos-nos, foi simplesmente servir como uma espécie de filtro de inteligibilidade e nunca como intérprete. No entanto, atrevo-me a expor 2 pontos gerais como leigo. Parecem-me importantes que possivelmente poderão ajudar os outros também não especializados no assunto. O primeiro destes pontos diz respeito aos sonhos. Para os junguianos, o sonho não é uma espécie de criptograma padronizado que pode ser decifrado por meio de um glossário para a tradução dos símbolos. É, na verdade, uma expressão integral, importante e pessoal do inconsciente particular, de cada um, e tão real quanto qualquer outro fenômeno vinculado ao indivíduo. Lendo esse livro, a gente começa a prestar mais atenção nos nossos sonhos, tudo aquilo que vem, né, no nosso inconsciente individual quando sonhamos e que está em comunicação apenas com o sonhador e seleciona símbolos para seu propósito, como um sentido que diz respeito apenas a ele. Então, por que eu sonho isso, né? Qual o significado desses sonhos? Por isso a importância de escrever. Por que eu sonho recorrente com uma casa, sendo perseguido? Então são elementos aqui que vão aparecer muito interessantes para nós mesmos analisarmos nossos sonhos. E o segundo ponto que o John Freeman deseja assinalar é a respeito de uma particularidade de argumentação comum a todos que escreveram este livro, talvez a todos os junguianos. Aqueles que se limitam a viver inteiramente no mundo da consciência e que rejeitam a comunicação com o inconsciente, prendem-se a leis formais e conscientes da vida, com a lógica infalível, mas muitas vezes sem sentido, de uma equação algébrica, deduzem das premissas que adotam conclusões incontestavelmente inferidas. Jung e seus colegas, parecem-me, saibam eles ou não disso, rejeitar as limitações deste método de argumentação, ficar só no consciente. Não é que desprezem a lógica, mas evidenciam estar sempre argumentando tanto com o inconsciente quanto com o consciente. O seu próprio método dialético é simbólico e muitas vezes sinuoso. Convencem não por meio do foco de luz direto do silogismo, mas contornando, repisando, apresentando uma visão repetida do mesmo assunto, cada vez de um ângulo ligeiramente diferente, até que de repente o leitor
que não se dera conta de uma única prova convincente, descobre que, sem perceber, recebeu e aceitou alguma verdade maior. Então, assim, segundo ponto é essa importância do inconsciente. Os junguianos, a gente que gosta de símbolos e mitos, sempre buscam valorizar o inconsciente, os seus elementos, valorizar tudo aquilo que vem também pelo sonho ou através do sonho. E aí ele termina dizendo, lembra ao leitor quão extraordinária e talvez única é a publicação desta obra. Carl Gustav Jung foi um dos maiores médicos de todos os tempos e um dos grandes pensadores do século XX. Seu objetivo sempre foi o de ajudar homens e mulheres a se conhecerem melhor, para que por meio deste conhecimento e de um refletido autocomportamento pudessem usufruir vidas plenas, ricas e felizes. No fim de sua vida, que foi tão plena, rica e feliz, como poucas conheci, ele decidiu empregar as forças que lhe restavam para endereçar a sua mensagem a um público maior do que aquele que até então alcançara. Terminou esta tarefa e a sua vida no mesmo mês. Este livro é o seu legado ao grande público leitor. Então, um livro importante, seria o testamento legado aí de Jung para os seus leitores, para nós que não temos, talvez, não sei, quem está assistindo, um estudo aprofundado da psicologia de Jung. Quais são os temas, então, deste livro? Primeiro, do próprio Jung, chegando ao inconsciente. E ele vai trabalhar a importância do inconsciente. O segundo capítulo, os mitos antigos e o homem moderno, do Joseph L. Anderson. Olha a importância dos mitos. Terceiro capítulo, o processo de individuação, da Marie-Louise von Franz, essa doutora, que vai falar da importância desse processo. Capítulo 4, o simbolismo nas artes plásticas, Daniela Jaffé. Muito legal essa parte. O capítulo 5, símbolos em uma análise individual, Yolande Jacobi, em que ele vai destacar um caso de análise, e vai voltar o nosso olhar para um caso de análise individual, dos símbolos, dos sonhos de uma pessoa. E a conclusão da Marie-Louise von Franz. Quero mostrar, então, algumas páginas, para vocês perceberem, quase todas as páginas do livro tem ilustração. Tem elementos importantes para a gente pensar na simbologia que acompanha o homem moderno, o que acompanha o homem desde o início da vida humana. Os elementos que nos ajudam a pensar. Como aquele livro dos símbolos do Joseph Campbell e dos mitos, a importância do símbolo na vida humana, a importância desses elementos que fazem parte do nosso arquétipo, do nosso inconsciente e que se manifesta no dia a dia. Vou ler aqui atrás. Quando alguma coisa escapa da nossa consciência, essa coisa não deixou de existir. Do mesmo modo que um automóvel que desaparece na esquina não se desfez no ar. Apenas o perdemos de vista. Assim como podemos mais tarde ver novamente o carro, também reencontramos pensamentos temporariamente perdidos. Parte do inconsciente consiste, portanto, de uma profusão de pensamentos, imagens e impressões provisoriamente ocultos e que, apesar de terem sido perdidos, continuam a influenciar nossas mentes conscientes. Um homem desatento ou distraído pode atravessar uma sala para buscar alguma coisa. Ele parecendo perplexo. Esqueceu o que buscava. Suas mãos tateiam pelos objetos de uma mesa como se fosse um sonâmbulo. Não se lembra do seu objetivo inicial, mas ainda se deixa inconscientemente guiar por ele. Percebe então o que queria. Foi o seu inconsciente que o ajudou a se lembrar. Olha que interessante, A obra de Gustav Jung pode ser vista como um esforço de resgate e também de tradução, na tentativa de compreender o seu mundo interno e o de seus pacientes. Ele procurou resgatar o universo simbólico humano, que habitualmente se encontra sob o poder das religiões, dos místicos ou das filosofias orientais. Jung foi um escritor prolífico, Folha de São Paulo. Da Veja, Jung cumpriu uma trajetória que, a partir dos cacos, a que a psicanálise freudiana reduziu o sentimento religioso,
pretendeu reconstruir um misticismo possível para o século XX. Então deixo a dica desse livro interessante para complementar nossas leituras sobre mitologia, de modo especial sobre os símbolos, enriquecendo assim nossa vivência humana e a percepção do mundo e de nós mesmos. O Homem e seus Símbolos, do Carl Gustav Jung. Um abraço e até mais.